Olá, você que gosta de desvendar mistérios, este vídeo lhe será um prato cheio, por isso me acompanhe justamente através do Evangelho de Marcos, no capítulo 3 e no versículo 27, onde Cristo fez a seguinte afirmação. Disse ele, pois ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrar o valente. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Repito, ninguém é capaz de saquear a casa do valente, sem antes primeiro o amarrar. Mas veja, que curioso, que interessante. Esta é a história de Deus. Pois o valente é o Deus dos exércitos, o homem forte é o Deus Todo-Poderoso. E nós somos a casa do valente, pois nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Nós somos a casa de Deus. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, diz o apóstolo Paulo, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, meu amigo. Se nós somos a casa do valente, a casa de Deus, se levanta uma questão um tanto interessante para fazer você refletir. Como é possível, então, este corpo ser a morada de demônios? Como é possível, exatamente, Satanás estar assentado no templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus? Uma vez que no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 29, diz, Jesus ordenou ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Bom, se o espírito imundo havia tomado posse do corpo daquele homem, é porque ele havia amarrado o valente. E se o corpo é a casa de Deus, e se Deus é o valente, então o espírito imundo derrotou a Deus? Pense, reflita, raciocine por você mesmo. Como é possível Satanás ser mais poderoso do que Deus? Você sabe a resposta? Simples, meu amigo. Porque Deus traz à existência as coisas que não existem. Mas neste mundo, Deus, que é o valente, se tornou a fé. Pois é a fé neste mundo que traz à existência as coisas que não existem. Porém, Satanás é a dúvida que se encontra em seu coração. A dúvida que está em seu coração neutraliza todo o poder da fé. Não importa o quanto poderoso seja a fé, a dúvida sempre irá neutralizar a ação da fé. Em outras palavras, não importa o quanto eficaz seja a fé, não importa o quanto poder possui a fé de trazer à existência as coisas que não existem. Se houver dúvida em seu coração, nada acontecerá. Nisto podemos entender por que o diabo se apoderou do corpo de Deus. Ou seja, a dúvida jaz no coração do homem. A dúvida assumiu exatamente o lugar da fé, pois o mesmo se repete através do livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, aonde diz, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe, tudo que se encontra no mundo, a terra e tudo que há sobre a terra, pertence a Deus. Mas nós vemos o oposto através do livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, aonde o apóstolo João afirmou, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Como que o mundo inteiro pode pertencer ao maligno? Se tudo que há no mundo pertence a Deus, por acaso o maligno roubou a casa de Deus? Uma vez que no livro de Jó, capítulo 41, versículo 11, diz, ora, quem primeiro me deu algo que eu deva devolver? Tudo que há debaixo dos céus a mim pertence. Também no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 12, diz, a mim pertence o mundo e tudo que nele contém. Se tudo pertence a Deus que há no mundo, como que o mundo jaz no maligno? A resposta é simples. A dúvida jaz no mundo. A dúvida jaz no coração do homem. A fé trouxe à existência o mundo e o corpo. Porém, a dúvida assumiu o controle do corpo e do mundo. Por isso que o mundo jaz no maligno, pois a dúvida é uma representação de Satanás, o qual é o opositor, o adversário da fé. O adversário da fé é justamente a dúvida. Sim, meu amigo. Por isso nós vemos exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 8 e 9, aonde diz, novamente o transportou o diabo ao homem Jesus ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares.
Como é possível o diabo, que é a dúvida, oferecer justamente o que pertence à fé ao Deus Altíssimo? Pois Satanás ofereceu todos os reinos do mundo, assim como a glória deles. Veja bem, Satanás é o pai da mentira. Satanás roubou a fé do homem, roubou a fé do mundo e passou justamente a oferecer aquilo que pertence a Deus através da dúvida. Mas a dúvida não pode trazer à existência aquilo que não existe, senão somente a fé. Nisto podemos entender que o diabo é o pai da mentira. Através da dúvida do seu coração, você nunca poderá obter nada da parte de Deus. E o diabo não pode lhe conceder absolutamente nada, pois duvidando, nada pode vir à existência, meu amigo. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 23, diz: Afasta de mim, Satanás, porque estes pensamentos não são de Deus, mas sim da carne. Os pensamentos da carne não trazem à existência as coisas que não existem. Os pensamentos da carne manifestam o que se encontra no coração do homem. O que se encontra no coração do homem já está aqui na terra. Mas a fé traz à existência as coisas que não existem. Porém, a dúvida apenas revela o que já está no coração do homem. Pois no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz: Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Simplesmente porque a dúvida e a fé são opostas entre si. Por isso, você não consegue realizar o que você deseja. Por mais que você tente trazer à existência as coisas que não existem, através da dúvida do seu coração, isto nunca ocorrerá. Pois o coração só manifesta os desejos da carne, e os desejos da carne geram a morte, não a vida. Por isso, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida. E o ser humano é uma casa dividida entre o bem e o mal, entre a fé e a dúvida, a fé e a descrença. Está aqui o diabo e Deus, a fé e a dúvida, o bem e o mal. O tempo inteiro o ser humano é uma casa dividida. E a dúvida, que é Satanás, assumiu o controle do corpo, embora tenha sido a fé, o Espírito de Deus, que tenha trazido o corpo à existência. Pense e reflita, meu amigo. Vejam o que consta no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para você trazer à existência as coisas que não existem. Através da fé, você precisa receber o Espírito Santo. Se você não vier a nascer de novo, você não poderá trazer à existência as coisas que não existem. Disse Jesus: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você só pode trazer o reino dos céus à terra através da fé, pois é a fé que traz as coisas que não existem. A fé traz a manifestação daquilo que se encontra no céu aqui na terra. Somente a fé traz as coisas que não existem. Porém, a dúvida apenas manifesta aquilo que já se encontra em seu coração. Pois no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26, diz: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é manifestada pela fé. A maldição é manifestada pelos desejos da carne. Pois os desejos da carne manifestam justamente a morte, não a vida. Pois a vida pertence ao espírito, não ao corpo. Os desejos do corpo frutificam para a morte. Os frutos do espírito geram a vida. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, disse Jesus: Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Quando vocês eliminarem a dúvida do coração, tudo que vocês pedirem em nome de Deus aqui na terra, ocorrerá tanto na terra quanto no céu. Somente através do poder da fé você pode manifestar, sim, os seus desejos, através do Espírito. Os desejos do Espírito geram a vida. Você pode trazer à existência as coisas que não existem através do poder da fé, mediante a revelação do Espírito. Porém, nada você poderá ligar na terra quanto no céu, através dos desejos do coração.
pois os desejos do coração agem através da dúvida. A dúvida não manifesta aquilo que não existe. A dúvida só traz à existência aquilo que já está em seu coração. Por isso, é Deus que destrói Satanás. Esta luta épica entre o bem e o mal, entre a fé e a descrença, entre a fé e a dúvida. Ou seja, a fé remove a dúvida. É Deus que destrói a dúvida do seu coração. O ser humano é uma casa dividida, sim, por certo. Pois no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 25, disse Jesus: um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não prosperará. E o ser humano é uma casa dividida entre o bem e o mal. Pois a fé e a descrença se encontram no mesmo lugar, aqui. E a dúvida assumiu o controle da sua vida. E você não pode dizer que é mentira naquilo que você acredita, pois você acredita ser o corpo. Pouco você sabe que você é o Espírito de Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a vestimenta do Espírito de Deus. Bom, se é o Espírito de Deus que se encontra no corpo, quem você é na essência, senão o próprio Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo? Desperta tu que dormes. Você não é capaz de aceitar essa verdade porque a dúvida se encontra em seu coração. Você nunca falou assim: se Deus permitir, se for da vontade de Deus, se Deus assim quiser? Sim. E nisto você está confirmando que o seu coração está dividido. Isso significa que você está dividido entre a sua vontade e a de Deus, pois você mesmo está afirmando: se Deus permitir, ou seja, a vontade de Deus não é a sua. Sim. O ser humano é uma casa dividida, meu amigo. Por isso, no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé vence, elimina a dúvida do mundo. Elimina a dúvida do coração do homem. É a fé que derrota o inimigo. É a fé que vence o mundo. Agora veja, no livro de 1 João 5,12 diz: quem tem o Filho tem a vida. A pergunta que se levanta é: o que exatamente tem a ver a vida com o Filho? O que exatamente tem a ver vencer o mundo através da nossa fé? Absolutamente tudo. Pois no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 19, diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Cristo é formado, é gerado pelo homem. Quem é gerado pelo homem é a fé, que é Cristo. Pois é a fé que vence o mundo. Pois é a fé do homem que traz à existência as coisas que não existem. A fé é gerada pelo homem. A fé é o próprio Cristo. Por isso que é Cristo quem revela quem é o Pai. Pois somente após você manifestar a fé é que você entenderá que você é Deus em manifestação. Cristo é a fé que você gera dentro de si mesmo, meu amigo. Cristo é a fé que você está gerando dentro de si. Esta fé é o próprio Cristo. E é este Cristo que vence o mundo, que é a nossa fé. E é este Cristo que revela quem você é na essência. Pois somente o Filho conhece o Pai. E é a sua fé quem irá revelar quem você é na essência. O próprio Deus tendo uma experiência consciente através do corpo. É a fé que vence o mundo. E é essa fé que é Cristo que desfaz a dúvida do seu coração. Pois no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Para desfazer a dúvida do seu coração. Para isso você precisa gerar o Cristo. Para isso você precisa gerar a fé. Para que esta venha desfazer a dúvida do seu coração. Para que os seus olhos venham a ser iluminados pelo poder da fé que traz à existência as coisas que não existem. Somente a fé pode revelar que você é o próprio Deus. Dormindo na carne, a dúvida gera o medo. Porém, o medo te paralisa. Mas esta paralisia, dando oportunidade, irá gerar a morte. Por isso você precisa despertar do Espírito, ou seja, manifestar a fé em vida. A dúvida te fez fraco, meu amigo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. É a verdade que vem a fé libertadora. É a verdade que manifesta a fé. Você precisa conhecer a palavra correta da verdade para trazer
as coisas que não existem à existência, pois é a fé gerada pelo Espírito de Deus, que é exatamente você, pois você é o Espírito de Deus que se encontra no corpo. É através do Espírito que está no corpo, que é Deus em manifestação, que a fé é manifestada. E esta fé traz à existência as coisas que não existem. O reino dos céus não existe para você, simplesmente porque existe dúvida em seu coração. Mas quando a dúvida for eliminada do seu coração, você perceberá que o reino dos céus sempre esteve aqui na terra. Você entenderá que você sempre foi o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso diz as Escrituras, desperta do que dormes. Até o próximo vídeo.